Tem um som que parece pequeno, mas que pesa toneladas. Sabe quando você ganha uma discussão e logo depois vem um silêncio tão grande que parece que a casa ficou maior? É como se a vitória viesse com um recibo e nele tá escrito assim: Parabéns, você estava certo. Assinado à distância. E o pior é que a gente sabe, a gente sente na hora, mas mesmo assim a gente vai com tudo, vai com frase perfeita, vai com argumento redondo, vai com aquela vontade quase física de cravar o ponto final. Alguém engole seco, alguém muda o tom de voz, alguém diz tá bom e você pensa, pronto. Só que pronto não é o fim. Às vezes é só o começo do afastamento. Hoje eu quero falar desse peso, peso de ter razão. Tem uma mentira que a gente conta pra si mesmo em toda briga, que a verdade, quando bem colocada, é um remédio. Como se a pessoa fosse ouvir e pensar: oh meu Deus, é verdade, eu fui refutado com elegância, agora eu evoluí. Mas a vida não é sala de aula, e gente não muda porque perdeu. Gente muda porque foi tocada sem ser humilhada. O problema é que em discussão a gente confunde duas coisas: estar certo e ser respeitado. E aí a gente tenta conquistar respeito pela força. Só que respeito arrancado não vira conexão, vira trégua, vira muro, vira aquele tanto faz que na verdade quer dizer eu não quero mais ficar aqui. Sabe o que parece? Parece jogo de futebol no bar. Você não tá só falando, você tá marcando gol, tá levantando a mão, tá fazendo é isso por dentro. E a outra pessoa vira o adversário, mesmo quando é alguém que você ama. E aí a pergunta começa a aparecer: por que a gente prefere estar certo a estar junto? Porque estar junto exige uma coisa muito cara: abrir mão do placar. E o ego ama placar. O ego ama prova. O ego ama audiência. O ego ama a sensação de eu não sou bobo. Só que existe um preço escondido. Você até ganha o ponto, mas perde o clima, perde o carinho, perde a segurança da conversa. E quando a conversa perde a segurança, a pessoa para de te mostrar o que sente de verdade. Ela começa a te mostrar o que não dá briga. Tem uma cena que ela se repete em vários formatos. Você tá falando com alguém, pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser alguém que você ama. A pessoa diz algo torto pra você, algo injusto, ou só algo diferente. E você sente uma coisa subindo. Não é só vontade de responder, é vontade de corrigir. E aí você vem com aquela frase: não, mas veja bem. E o veja bem vira você tá errado. E você vai afinando o argumento, vai pegando detalhes, vai apertando até não sobrar escape para a pessoa. Até que a pessoa cede. E nesse segundo você sente: ganhei. Mas se você observar de verdade, você percebe que a pessoa não cedeu porque ela entendeu. Cedeu porque cansou. Cedeu porque percebeu que o preço de continuar era perder a paz. Aí vem o depois: mensagens menores, respostas mais frias, convites que somem, assuntos que morrem, e você fica com aquela sensação confusa. Ué, eu só falei a verdade. Sim, mas você falou como quem joga a verdade na mesa e espera que a outra pessoa se corte. Existe um tipo de silêncio que não é paz, é desistência. É o silêncio que vem depois de uma verdade mal colocada. Porque a verdade não é só o que você diz, é como você faz a pessoa se sentir enquanto diz. Às vezes você fala algo correto, mas a pessoa ouve: eu sou menor, eu sou burro, eu sou um problema. E aí ela não discute mais.
mais, ela só se fecha. E esse fechamento dói porque é muito fácil confundir com maturidade. Olha como a conversa ficou civilizada, você diz. Mas ela não ficou civilizada, ficou deserta. E deserto é bonito de longe, mas de perto ninguém mora. Tem palavras que deixam hematoma invisível. Não é palavrão, não é grito, às vezes é até calmo. É aquele eu já sabia, eu avisei. Você sempre faz isso. Você nunca aprende. Ou para de drama. Essas palavras, elas parecem argumento, mas são sentença. E sabe por que elas doem mais do que as ações? Porque ações passam e palavras ficam repetindo. A pessoa vai embora, mas a frase fica morando na cabeça dela. Ela escova os dentes e a frase tá lá. Ela deita e a frase tá lá. Ela tenta conversar com outra pessoa e a frase aparece como medo. Porque palavra não é só som. Palavra é lugar. Quando você diz você sempre, você coloca a pessoa numa prisão sem saída. Ainda pergunta por que você não fala mais comigo? A parte mais difícil de admitir é que muitas vezes a gente não quer verdade. A gente quer outra coisa. A gente quer não ser desrespeitado. A gente quer não ser enganado. A gente quer não ser feito de trouxa. A gente quer não se sentir pequeno. Ter razão vira um escudo. Porque se eu estiver certo, eu fico seguro. Se eu estiver certo, ninguém me desmonta. Se eu estiver certo, eu não preciso encarar a parte onde eu tô com medo. E é aí que mora o ego. Ego não é só vaidade. Ego é defesa. É uma armadura que a gente chama de lógica. Quando por baixo o que tá doendo é outra coisa. Às vezes, a discussão inteira não é sobre o assunto. É sobre a ferida. E a ferida, ela não quer vencer. Ela quer ser cuidada. Tem uma pergunta que, se você fizer no meio de uma discussão, ela muda o clima. Não porque ela é mágica, mas porque ela revela a intenção. A pergunta é: você quer estar certo ou quer estar perto? Porque as duas coisas, muitas vezes, não cabem na mesma frase. E estar perto exige curiosidade, paciência, humildade e, principalmente, abrir mão de vencer. E aí, outra pergunta ainda mais difícil. O que eu estou tentando proteger em mim agora? Porque se você responde isso com honestidade, você descobre que por trás do argumento tem um pedido de respeito, um pedido de cuidado, um pedido de reconhecimento. E pedidos constroem pontes. Argumentos, quando viram martelos, só fazem barulho. Tá, beleza, mas como faz? Bom, não é sobre falar fofo, é sobre falar de um jeito que não humilha a pessoa. 4 movimentos que ajudam. Simples e reais. Primeiro, troca, por exemplo, a palavra provar por entender. Em vez de você tá errado por causa disso, disso e disso, você vai tentar falar: me ajuda a entender como você chegou nisso. Isso desarma, porque você não tá entrando como juiz, tá entrando como gente. Segundo, nomeie o que você sentiu, não o que a pessoa é. Em vez de você é insensível, tente: quando você disse isso, eu me senti diminuído. Percebe? Um ataca a identidade, o outro revela experiência. Terceiro, faz uma pergunta que abre, não uma frase que fecha. Então, por exemplo, uma frase que fecha: pronto, acabou. Uma pergunta que abre: o que você precisava de mim nessa hora? Quarta, repara rápido. Se você percebeu que passou do ponto, não espere esfriar. Reparar cedo evita o silêncio virar muro. Uma frase que vale ouro seria: eu me expressei mal. Eu não quero te vencer, eu quero te alcançar. Nem todo mundo vai receber isso, mas você muda o tipo de pessoa que você é na conversa. E isso muda o mundo pequeno que existe entre vocês. Tem gente que coleciona vitórias e não percebe que tá colecionando solidão, porque vencer dá uma dopamina rápida. É gostoso, é limpo, é claro, só que relacionamento não é claro.
é bagunçado, é humano, é cheio de eu não sei. E eu não sei dá medo. Então a gente troca por eu sei. A gente troca por certeza. Só que certeza demais é uma forma elegante de não tocar no outro. Porque tocar no outro exige um risco. Exigir ouvir algo que você não controla. Exigir considerar que talvez você não seja a medida do mundo. E isso é difícil. Mas é aí que mora a conexão. Tem gente que acha que se falar com cuidado é porque tá passando pano. Que se não esmagar não é honesto. Mas honestidade não precisa ser crueldade. A verdade, com carinho, ainda é verdade. Você não perde a firmeza quando perde o veneno. Você só para de transformar uma conversa em campo de batalha. E sabe o que é mais estranho? Quando você para de brigar para vencer, as pessoas elas começam a te ouvir mais, porque elas sentem que elas não precisam se defender de você. No fim, o peso de ter razão é isso. É carregar uma pedra escrito eu ganhei, enquanto perde o caminho de volta pra pessoa. E às vezes, a vida não tá pedindo pra você ser menos inteligente. Tá pedindo pra você ser mais humano. Da próxima vez que você sentir aquela vontade de esmagar o ponto, faz um teste. Respira, olha pra pessoa, não como adversário. E pergunta, nem que seja por dentro. Eu quero estar certo. Eu quero estar junto. Porque se você escolhe estar junto, talvez você não ganhe a discussão, mas você ganha uma coisa que é bem mais rara. Um lugar seguro onde dois seres humanos conseguem existir, sem se destruir. E no fundo, é isso que a gente tá procurando o tempo todo.